Hoje nosso estudo é sobre a Zípora, a esposa inconformada. Então, para darmos início a esse estudo, vamos fazer a leitura lá em Êxodo 2, do 15 ao 21. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, e ele lhes perguntou: por que voltaram cedo hoje? E elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. É tão interessante quando a gente começa a entender a história, o conteúdo, do que se passa nesse momento. Moisés estava fugindo do Egito porque ele tinha matado um egípcio. Então ele vai para o deserto, ele vai fugido, porque se ele fosse pego, o faraó estava querendo matá-lo, então ele fugiu. E quando ele chega no deserto, ele encontra essas moças, pastoras de ovelhas, que apacentavam o rebanho do seu pai. E ele foi em defesa delas, ajudou-as, ainda deu água para todo o rebanho delas, e depois ele foi acolhido nessa casa, acolhido na casa de quem posteriormente se tornaria o seu sogro, A gente vê os desertos, da vida, da história da Bíblia, e os desertos da nossa vida é um lugar difícil, Amém. E quando assim a gente parte para a interpretação lúdica daquilo que acontecia ali, ele poderia estar cansado, já sujo, aquelas roupas, aqueles trajes que ele saiu lá do Egito já deviam ter perdido um pouco, já deveria estar rasgado. Ele não era uma pessoa apresentável, a ponto da gente trazer ele para dentro de casa. Ele devia ser uma pessoa que a gente olharia e desconfiaria. Mas esse aí tá com esses trajes, andando pelo deserto desse jeito, deve ter roubado de alguém, Deve ter matado um egípcio e vestido as vestimentas dele e tá perambulando, peregrino pelo deserto. Mas ele teve um outro desfecho, Ele agiu de compaixão para aquelas moças, E ainda foi acolhido na casa dos pais, do pai dela, Que é um sacerdote de Midian. E depois de um tempo, ele já casado com Zípora, eles tiveram 2 filhos e o Senhor encontrou com ele. Então, nessa época que o Senhor encontra com Moisés, ele era um homem, de que forma que ele fala? Mas, Senhor, eu, que sou um homem duro de palavras, que sou um homem nervoso, agitado, descontrolado, porque ele tinha acabado de sair de onde? Do Egito. Por quê? Matou um egípcio que viu a vida dura ali dos hebreus naquela terra. Ele se sentiu na pele, aquele sofrimento do seu povo, e ele foi lá e matou, porque ele não tinha um autocontrole assim, tanto que ele foi lá e matou e fugiu. E quando Deus chama ele, ele questiona: Senhor, logo eu, que sou tão duro, sou tão descontrolado. E a gente percebe na história a mudança que Moisés passou. Tanto que lá em Números 2, ele fala que não existe na terra homem mais paciente que Moisés. O que aconteceu? Quem é essa esposa que está por trás dessa história? E o mais curioso é que ela não é tão mencionada, na história toda, como outras mulheres que têm várias passagens, marcaram várias falas dela, vários momentos delas questionando a Deus. E Zípora não. Primeiro porque ela era de um povo
diferente, de outra nação, né, de outra crença. Ela acreditava de forma diferente. Então, esse é um ponto, né? Mas o que ela tem de tão especial, né, a ponto de pegar um marido que diante de Deus ele fala, mas eu não tenho habilidade para fazer isso. Então pensa, quem é uma pessoa, né, descontrolado, que mata alguém, sai fugido e depois vai fazer um feito tão grandioso que foi esse, retirar o povo de Israel do Egito. Para fazer isso, ele teria que exercer o quê? A liderança. E para ser líder, não é na truculência que a gente resolve as coisas. Não é matando egípcios todos os dias que a gente vai vencer e vai conseguir tirar o povo de Israel. Né? Ele precisou passar por um momento de transformação. Ele precisou de mudanças no comportamento dele. Né? E as histórias, né? A Bíblia não narra isso dessa forma, mas as histórias, os estudiosos, eles imaginam que foi por esse caminho que passaram, né? Que essa esposa teve essa influência na vida dele de modificar esse comportamento impetuoso dele no homem mais paciente que toda a história da Bíblia possa relatar, né? E isso está descrito lá em Números. E quando Moisés, ali na casa do seu sogro, ele ficou por 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. Esse é um ponto interessante para a gente refletir, né? Pensa, um filho de uma princesa, né? Um filho adotado, né? Ele foi adotado e foi criado, né? nas escolas, nas faculdades egípcias. E sair de um lugar desses, né? Com tanto conforto, mas ele tinha um propósito, isso a gente sabe. Mas depois ia apacentar as ovelhas do sogro, né? Por 40 anos, né? Ele entra numa história, numa parte da história da vida dele, que ele tem que regredir um pouco, né? Cuidar daquilo que foi colocado na mão dele, aquilo que foi possível ele fazer naquele momento, para depois ele ser colocado diante, né? Daquilo que Deus tinha para ele, do chamado que Deus tinha colocado para ele. E depois desses 40 anos, Deus se encontrou com ele e falou que ele que ia tirar o povo de Israel do Egito. E ele juntou toda a sua família e foram. Né? E tem um momento que a Bíblia não narra, foi quando a esposa e os filhos voltaram para a casa do sogro. Né? A Bíblia conta a história do momento que eles se encontram depois que o povo de Israel já tinha saído, já estavam no deserto. Né? Jetro, né, o Reuel, vai encontrar com Moisés lá no deserto e entregar para ele a sua família. Então teve um momento que essa família não ficou junto com ele. Né? E eis os questionamentos. Por quê? Que momento que ela saiu? Quais as razões fizeram ela sair, né, da terra do Egito, deixar de acompanhar o esposo ali naquela missão e voltar, regressar para a casa dos pais, para a casa do pai, né? Então, a gente acredita, né, mediante as histórias, que houve ali um descontentamento pela razão dela ser de outra terra, de outra família, e não estar de acordo com algumas questões que envolvia o povo de Israel e a saída deles do Egito. Né? E antes disso, antes dela sair do Egito, que é um momento que a gente não conhece na história, que é o momento em que Moisés, ele abre mão daquilo que Deus tinha determinado para o povo de Israel. Ele se esqueceu do Senhor. E os seus filhos nasceram e não passaram pelo rito da incircuncisão. Né? Então, ela não concordava, não era algo, né, da religião, do povo dela, fazer esse feito. E Moisés foi deixando. Porque ele estava ali, afinal, 40 anos, acomodado naquela história, naquela vida. Claro, nada vai me acontecer, né? Mas aconteceu. E eles voltando, né, nesse momento, depois de 40 anos, que Moisés sai da casa do seu sogro e volta para o Egito, Deus encontra com ele e quis matar. E aí esse momento que age uma esposa corajosa, né? Ela mesma faz, né, a cirurgia no seu filho, ela faz e joga nos pés dele, né, o prepúcio do filho e fala assim: você para mim é um esposo sanguinário, né? Imagina,
né? Uma mãe fazer um processo desse deve ser realmente doloroso, difícil de fazer, mas mesmo diante de não concordar, ela decidiu obedecer. Se é isso que eu preciso fazer para que o meu esposo não morra, eu vou fazer. E ela fez. Né? E aí o Senhor se afastou de Moisés, deixou ele, eles chegaram no Egito, e foi aí que começou, né, toda essa história que nós conhecemos, que faz o início da saída do povo de Israel das terras do Egito. Então esse é um ponto importante, mesmo ela às vezes não concordando, não entendendo por que ela tinha que fazer, ela agiu corajosamente. Então esse é um ponto. Né? O primeiro ponto que mais chama atenção é essa esposa que não aparece tanto. Essa transformação no comportamento de Moisés, mesmo não tendo relatos do que ela fez. Mas ela, alguma coisa, ela conseguiu ir trabalhando com ele, modificando. Né? Até pela experiência desses 40 anos cuidando de um rebanho, ele teve que mudar. Né? Porque quando a gente pensa em pastor, a gente já nos remete à mansidão, né? Já nos remete a atos de coragem, já nos remete a atos de tranquilidade, de pensar com calma, né? De saber como vai proceder. Então ele passa por tudo isso, e essa esposa tem esse papel. E o segundo, o ato de coragem, mesmo não concordando, né? Ela questiona a vontade de Deus e ela obedece. Então, os pontos de paciência, mudança de comportamento e liderança foram os atos, né, modificados na vida de Moisés através da esposa e através do processo de história. Ninguém muda, ninguém de um dia para o outro e fala que vai mudar, né? Mas à medida que a gente está em processos, convivendo com coisas, né, diferente daquilo que a gente estava acostumado, a gente passa a aderir comportamentos semelhantes, né? Então, se ele estava lá no Egito e estava acostumado a viver com determinados tipos de comportamento, muito provavelmente ele aprendeu nesse contexto a fazer dessa forma, né? Agora, quando ele vai para a casa do sogro, ele vai para outra função, ele aprende coisas novas e passa a se comportar de maneira diferente. Ele aprendeu naquela família, naqueles 40 anos, naquele contexto, a agir de forma diferente. Né? Não é só chegar e falar assim, a partir de agora você vai fazer diferente. Né? Às vezes a gente quer fazer dessa maneira, mas não é assim que funciona. A gente precisa dar modelo para as pessoas funcionarem diferente. Né? Se a gente não der um modelo de como ela tem que funcionar, não vai acontecer. Quantas coisas ele deve ter tido que aprender, né, para ser um pastor de ovelhas? Ele não sabia fazer isso. Mas dentro daquele contexto foi dado modelos para ele. Olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer dessa forma, você tem que levantar nesse horário, né? Você tem que cuidar das ovelhas desse jeito, você não fala com as pessoas aqui dessa forma, né? E vai modelando o comportamento dele a ponto dele chegar a ser o homem mais paciente da história. Zípora não acompanha Moisés na saída do Egito, como a gente já mencionou aqui, né? E posteriormente a chegada deles no acampamento de Israel, já depois da saída do Egito, o que acontece? Moisés tem uma conversa com o sogro, e o sogro viu aquela aglomeração de gente, né? Todo mundo lá chamando Moisés, Moisés, fulano fez isso, e aí o que a gente faz? Mata? Qual que é o procedimento? E todo dia aquela labuta de coisas que Moisés tinha que decidir, tinha que resolver. O sogro dele chega e fala assim, olha, meu filho, desse jeito você não vai longe, você vai infartar rapidinho. Por que você não separa as jurisdições? E faça separações assim de 1.000, de 100.000, e foi dando para ele as orientações de como que ele iria fazer. Porque do jeito que estava, todo mundo tinha que recorrer só a Moisés. Ele olhou e falou assim, pois é, então nós vamos fazer dessa forma. E começa a separar, né, o povo, e sempre tem um líder que vai ouvir as causas, e só aquilo que fosse mais difícil de decidir, de resolver, que chegaria a Moisés. Pois bem, foi o sogro dele que teve essa conversa, como a Bíblia nos relata, né, após eles chegarem no acampamento. Mas tem uma versão,
da história. Não foi relatado, não foi mencionado na Bíblia dessa forma, mas há estudos que há uma hipótese de que essa mulher, Zípora, tenha tido tal pensamento, né? Porque ela era uma mulher habilidosa. Ela fazia aquilo que precisava fazer, né? Na hora correta. Então ela já tinha essa experiência, ela já tinha feito um trabalho, um processo com Moisés, né? Mas chegar no acampamento de Israel, depois de ter saído do Egito, nós não sabemos em qual momento foi. O que aconteceu nessa história? Será que não foi ela que conversou com o pai dela? Falou: olha, meu pai, desse jeito meu esposo vai morrer logo cedo, né? Eu não quero isso. Como que a gente poderia resolver isso? Né? Será que se separasse as jurisdições, dividissem os povos para resolver os assuntos? Né? E foi assim que Jetro orientou Moisés e Moisés acatou. Talvez se tivesse sido ela, teria gerado uma revolta, né? Mas essa mulher de novo, essa mulher estranha, desse povo estranho, desse lugar diferente, né? Os estudos dizem que ela era mais morena do que os hebreus, né? Da pele mais escura, né? Como que seria isso? Desde esses tempos a gente já vem lidando com questões, né, de racismo, de etnias, né, a diferença entre povos. Então tem esse questionamento: será que não foi essa mulher? Mas o que chama a atenção é porque que ela não quis aparecer, né? Ela tem esse papel de bastidor. Ela não quis aparecer nesse momento. Ela deixou que Moisés fizesse o trabalho dele, aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, sem que ela interferisse. O chamado dele, ele iria fazer, ele iria brilhar, né? Hoje nós temos assim uma dificuldade, porque todo mundo quer aparecer, quer fazer só aquilo que quer ser, né? Que é visto, que é notificado, né? E nós temos que chamar atenção para isso, porque às vezes no bastidor acontece muito mais coisa, né? Do que aquilo que está sendo colocado em evidência, né? Hoje nós estamos com essa gravação. Quanta coisa que não aconteceu antes, né? Algumas pessoas vão ver aquilo que vai ser publicado, que vai ser colocado, né? Inclusive essa parte, se quiserem cortar, tem possibilidade de cortar, né? Nem precisa da gente colocar tudo isso, mas as pessoas veem só aquilo que está, né, evidente hoje, que está na mídia, hoje que está nas redes sociais, né? O filho que deu certo, o filho que foi bem sucedido, mas ninguém viu as madrugadas das mães orando, ninguém viu o clamor, ninguém viu, né, a luta que foi chegar até ali, né? E ela não se importou com isso. Ela fez aquilo que precisava ser feito sem se importar em ser evidente, né? Deixar que Moisés realizasse o trabalho dele e que a fama dele se espalhasse. E espalhou, porque quando o sogro dele chega lá, ele diz assim: tenho ouvido o que tem acontecido. Eu estou sabendo de tudo que aconteceu desde a saída do Egito até aqui. E eu sei que o Senhor está com você. E eu sei que o seu Deus é maior do que todos os outros deuses. Glória né? a Deus. Ele estava ali e ele confessou, né, que o Senhor era o Senhor dos senhores. Amém, né? Jesus. Glória a Deus. Tem um questionamento a respeito de Moisés. Né? Moisés passou por tantas lutas e tantos desafios, mas nós não vimos ele consultar ao Senhor sobre o casamento dele. Né? Senhor, eu estou numa terra distante, né? Agora o Senhor me chamou aqui, né? O Senhor veio em meio de uma sarça, falou que eu sou o escolhido, e eu perguntei quem é o Senhor falou assim: eu sou o que sou. Mas então, e o meu casamento, né? Estou em uma terra distante, como que vai ser a minha vida? E por isso ele teve alguns desafios, né? Alguns descontentamentos com a esposa, né? A respeito dos desígnios de Deus para o povo de Israel. E ele negligenciou essa parte, o Senhor tratou com ele, né? A sorte que ele teve uma esposa que foi ágil, que foi cuidadosa, e mesmo não concordando, realizou os feitos do Senhor, né? E tem lá em Números uma passagem que Miriam e Arão começam a questionar, né, dessa mulher, mas foi essa mulher que Moisés arrumou que tirou um pouco de cena Miriam e Arão,
né? Quando ele começa a dividir o povo por jurisdição, né? Separando cada parte do povo, tem uma pessoa que comanda, uma pessoa que escuta, uma pessoa que resolve. Miriam e Arão começam a ficar meio sem função ali, né? Eles começam a ser colocados um pouco de lado. E Miriam falou assim: mas é essa mulher que ele arrumou, né? Aí Moisés fala para ele: olha, vai para a tenda que o Senhor vai encontrar com você lá. E aí ela ficou leprosa, né? Porque ela questionou a esposa que Moisés tinha. Ela desdenhou da própria cunhada e o Senhor tratou com ela. E ele falou: olha, Moisés clamou e falou assim: olha, não deixa minha irmã morrer. E o Senhor falou: olha, 7 dias ela vai ter que aguentar essa lepra, mas vocês não vão sair daqui enquanto ela não cumprir, né, os 7 dias das nossas quarentenas que nós temos vivido, né? Mas o Senhor cuidou, ouviu a oração de Moisés e poupou a vida de Miriam, né? Ela não morreu por conta dessa lepra. Mas apesar de Moisés não ter consultado o Senhor, apesar dele ter passado esse tempo fora, casado com uma mulher que não era do povo de Israel, que violou a vontade e os desígnios do Senhor, mas cumpriram aquilo que o Senhor, né, determinou para eles, eles venceram. Eles passaram por esse processo e venceram, e ela se tornou uma esposa que agradou o coração do Senhor, né? Mesmo ela não querendo aparecer, ela teve um papel importante e fundamental para o sucesso de Moisés, né? A lidar com o povo durante o deserto, por todo esse tempo que eles passaram no deserto. Imagina se Moisés fosse aquele homem ainda duro de boca, né? Que falava o que vinha na cabeça, matasse que desafiasse, né, a ordem que o Senhor deu para Moisés. Como que seria isso, né? Ainda bem que ele teve um processo de transformação, ele teve a chance de mudar e teve do seu lado uma esposa que não importou com os holofotes, teve uma esposa que não se importou em aparecer, mas a cumprir o papel dela e cumprir o chamado do Senhor, né, na vida do seu esposo e de toda uma nação. Né, às vezes o nosso papel parece ser pequeno, parece que não está sendo significativo, né, mas o Senhor tem uma grande missão e o nosso papel importa, o nosso pouquinho importa, aquilo que não está sendo visível importa e agrada ao Senhor, né, porque às vezes mesmo não concordando a gente vai lá e faz, né, mesmo não concordando a gente cumpre e obedece à vontade do Senhor. E é isso que importa para o Senhor. E o Senhor transforma, né? Mesmo que a gente não concorde em um dado momento, quando você se coloca no propósito para fazer, o Senhor transforma o coração, né? E o Senhor se agrada disso. Amém? Essa é a palavra, né, que eu quero deixar para as irmãs. Espero que faça sentido no coração de vocês e que nós sejamos um pouquinho de Zípora, né, atuando e não desejando aparecer, porque a nossa recompensa maior, ela vem do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia.